Estamos de volta e o HPV é o vírus de transmissão sexual mais frequente no mundo. Atualmente, a doença atinge milhões de pessoas todos os anos. Por ser muitas vezes assintomática, a infecção pode passar despercebida por muito tempo. E apesar das grandes campanhas nacionais contra a doença, ainda existem boatos e questionamentos sobre a eficácia e a segurança da vacina. Por isso, esse é o tema no nosso quadro Momento Saúde de hoje. Bom, e para desmistificar diversas controvérsias, nós convidamos o médico oncologista Dr. Leonardo Silva. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Microfone 6, ok. Boa tarde, Kevin. Obrigado pelo convite. Afinal, doutor, o que é o HPV e se existem tipos diferentes da doença? Bom, o HPV é a sigla para papiloma vírus humano. É um dos vírus mais frequentes na nossa população, né? Como foi dito, é um vírus que é transmitido por via sexual. É uma infecção sexualmente transmitida, né? E pode ser transmitida também através de outras vias, como por exemplo, pelo leite materno, pela via da placenta. Então pode existir uma infecção, né, vertical, que a gente chama de mãe para filho, e até mesmo no contato com a boca. Existem HPVs que infectam a cavidade oral, a região da orofaringe, que a gente chama da garganta. E o HPV, a gente estima que cerca de 80% dos homens e das mulheres, em algum momento da vida, vai ter contato com esse vírus. Então, é uma infecção extremamente prevalente na população, em todo mundo, né? Isso não é uma característica específica da população brasileira. Perfeito. Doutor, a gente vai pegar o microfone para você, que a sua lapela falhou, para você poder explicar direitinho para a gente. E é claro que a gente já aproveita e pede a sua participação, porque é um assunto muito importante. A gente estava conversando aqui sobre HPV, então se você tem alguma dúvida, participe aqui do Band Mulher através do 19 991 96 9255. Mande sua pergunta para o nosso especialista. Muito bem. Acho que agora sim, doutor. Se você puder novamente repetir o que é o HPV e, claro, os tipos da doença. O HPV é o papiloma vírus humano. É uma infecção sexualmente transmitida que pode ser também transmitida por outras vias, como qualquer secreção corporal, desde que seja de uma localização onde existe, né, a presença do vírus, e também pelo contato da via oral. Existe também uma infecção, embora seja menos frequente, que é por via transmissão vertical, da mãe para o filho, via placenta, ou até mesmo existem relatos de via aleitamento materno. Mas a via principal de transmissão é pela via sexual, por meio de uma relação sexual desprotegida. A gente acredita que cerca de 80% da população, seja homens ou sejam mulheres, em algum momento da vida vai entrar em contato com o HPV. Então é uma infecção extremamente frequente. Legal. E doutor, quais são os primeiros sintomas? Como que a gente consegue identificar? Eles são visíveis? Bom, a infecção pelo HPV, ela é uma infecção assintomática. Então, as pessoas, quando entram em contato com o vírus, elas não apresentam nenhum sintoma. A não ser quando ocorre aí já uma consequência dessa infecção, a formação de alguma lesão, seja ela uma verruga genital, uma verruga anogenital ou até mesmo lesões na cavidade oral. Mas até o desenvolvimento dessas lesões, e isso leva alguns anos, a infecção ela é assintomática. Por isso a importância a gente conscientizar as pessoas a respeito disso, porque quem tem a infecção, quem tem um vírus em atividade no organismo não tem nenhum sintoma e pode sim transmitir esse vírus a outras pessoas. E no caso do aleitamento, como é que eu posso descobrir ali que está sendo passado de mãe para filho? Porque, como você disse, é uma doença meio que silenciosa, né? Sim, na verdade, quando a mulher ela está gestante, né, ela vai fazer o seu pré-natal, por isso que é importante o acompanhamento pré-natal regular. Obviamente, o ginecologista, o obstetra, vai fazer o exame, né, do colo de útero, vai fazer todo o exame ginecológico em intervalos regulares, faz também o exame de toque. No início da gestação também é coletado citologia, né, cérvico-vaginal, para identificar se existe ali a presença do HPV. Existe também o teste, isso ainda é uma questão que ainda está sendo implantada, mas no futuro provavelmente vai ser uma realidade mais frequente, o teste da pesquisa do DNA do HPV no colo do útero. Então é uma forma de a gente tentar identificar se essa mulher ela tem a infecção e se ela potencialmente poderia fazer essa transmissão. Isso ajudaria demais, né, doutor? Com certeza. Uma pessoa que é infectada pelo HPV, ela pode abrir portas para outros tipos de doenças?
O HPV, ele é, na verdade, como por ser uma infecção sexualmente transmissível e ser transmitida por meio de uma relação sexual desprotegida, não necessariamente a pessoa vai ter só o HPV. Então, ela está em risco de adquirir outras infecções sexualmente transmissíveis, né? O que acontece com o HPV, e aí a importância de a gente falar sobre essa infecção viral, é que quando essa infecção pelo HPV ela se torna persistente, quando o nosso organismo estabelece uma resposta imunológica que não consegue eliminar esse vírus, essa infecção persistente pode levar ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Entre eles, o mais comum é o câncer de colo de útero, mas a gente também pode ter o desenvolvimento de câncer da região ano-retal, região do canal anal, a região também do pênis e também da orofaringe. Existem cânceres de garganta que estão associados ao HPV também. Caramba! E como é que é feito o tratamento? E se existe uma cura? Bom, o tratamento da infecção pelo HPV, uma vez que você estabelece que existe a presença dessa infecção, ele é feito com o acompanhamento e com a retirada das lesões que a gente acredita que estão relacionadas ao HPV. Então, por exemplo, vamos pegar o câncer de colo de útero. Certo. Uma vez que a mulher se infecte pelo vírus, existe toda uma cadeia de eventos que ocorre antes que esse vírus, essa infecção leve ao desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então, por isso que a gente reforça tanto a importância do rastreamento com o exame de Papa Nicolau, que é recomendado a partir dos 25 anos. Por quê? A gente consegue, com esse exame, identificar essas lesões que a gente chama de pré-cancerosas. São alterações nas células ali do colo de útero que ainda não são um câncer, mas que, se não tratadas, elas podem evoluir para um câncer. Então, uma vez identificados, a gente pode fazer uma ressecção local, uma retirada dessa lesão, e com isso a gente evita a progressão para um câncer. Existe, ainda não está disponível, porque isso ainda é experimental, está em estudo, o desenvolvimento de vacinas terapêuticas contra o HPV. É diferente da vacina profilática, que é o que a gente está conversando hoje, né? A vacina preventiva é aquela que a gente vai utilizar para evitar que essa infecção fique persistente. Legal. A vacina terapêutica seria, uma vez que eu estou infectado, que eu tenho o HPV, né, eu posso fazer eventualmente uma vacina que exerça um tratamento na eliminação dessa doença. Como se fosse anular essa doença com ela já ativa. Exatamente. Legal. Hoje, a que a gente tem no mercado é a profilática. É isso? A vacina preventiva. E é importante a gente ressaltar isso porque em 2024 nós completamos 10 anos que a vacina contra o HPV está disponível no Brasil. Então, em 2014 ela foi introduzida e a vacina contra o HPV ela é disponível pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde, no programa de imunização, está disponível gratuitamente para a população. A recomendação é que ela seja administrada para meninas e meninos com idade entre 9 e 14 anos. São 2 doses. O intervalo das doses é de 6 meses, né? E a gente observa que na literatura, os estudos eles têm mostrado já nos países que estabeleceram essa vacinação até um pouco antes do Brasil, já se observa nas mulheres mais jovens uma redução importante no achado de lesões precursoras de câncer de colo de útero. Então, o benefício, né, a eficácia da vacina já está claramente comprovada, assim como a segurança. Em termos de efeitos colaterais, por exemplo, geralmente são efeitos colaterais locais, no local da injeção, quando acontecem algum certo desconforto, fica um pouco vermelho no local, mas é muito passageiro. Então o benefício é muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que a infecção pelo HPV ela é responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero. Então eu tenho um câncer que eu posso prevenir com o uso de uma vacina. É importante também ressaltar que pessoas com mais de 14 anos também podem se vacinar pelo programa de imunizações, desde que elas tenham alguma condição que seja comprometedora do sistema imunológico, como, por exemplo, pessoas que vivem com HIV, pessoas que fazem tratamento para câncer, pessoas transplantadas que fazem uso de imunossupressores, podem receber a vacina pelo Ministério da Saúde até os 45 anos. A vacina que o Ministério distribui, ela protege contra 4 tipos de vírus que são os mais comuns na nossa população.
2 deles causam as chamadas verrugas genitais, que são lesões benignas, mas que podem trazer muito desconforto e estigma pela presença. E 2 dos mais importantes causadores de câncer de colo de útero, mas não só de colo de útero, como de outros tumores, como a gente já comentou, né? E mais recentemente foi introduzida no Brasil uma nova vacina, que ainda não é disponível pelo Sistema Único de Saúde, mas está disponível na rede privada, que protege contra 9 subtipos de HPV. A gente sabe que existem mais de 200 tipos, mas os que a gente chama de alto risco para desenvolvimento de câncer são 3. Então essa nova vacina, ela também protege contra um número um pouquinho maior, mas é importante ressaltar que a vacina disponível pelo Ministério da Saúde, que é a quadrivalente contra 4 subtipos, ela já cobre a grande maioria dos casos. Bom, antes do Kevin fazer a próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua participação. Tem alguma dúvida? Essa prestação de serviço é de suma importância aqui no Band Mulher. Então aproveita, pergunte para o nosso especialista. Tá aberto o nosso WhatsApp, 19991969255. Obrigada, amigo. Exatamente. Queria fazer uma pergunta porque em meio às campanhas de vacinação, né, nós jornalistas nos deparamos com aquelas fake news que dizem que a vacina pode causar cegueira ou até mesmo paralisia, que a gente sabe que isso não é verdade. Eu queria que o senhor ressaltasse isso, né, aproveitasse esse momento também para esclarecer essa fake news. É muito importante, assim, essa história dessa preocupação com relação aos efeitos colaterais da vacina não é nova, não começou na pandemia, né? Isso desde a década de 90, 80, desde o início mesmo do processo de vacinação, há muitas décadas atrás, já se falava um pouco sobre isso, mas esse movimento ganhou muita força durante a pandemia. A vacina contra o HPV, como a gente comentou, ela é extremamente segura. Existe, inclusive, nos Estados Unidos e no Brasil também, né, um órgão que ele faz um monitoramento mesmo desses eventos adversos. Então, todos os efeitos colaterais com relação não só à vacina contra o HPV, contra outras vacinas, eles são reportados, então eles são registrados, porque existe sim uma preocupação contra o que pode acontecer com qualquer medicamento, né, com vacina. Mas enfim, o que a gente observa é que a maioria, em mais de 90, se não me engano, 92% dos casos de registros desse órgão nos Estados Unidos de vacina de efeitos, né, relacionados à vacina contra o HPV foram efeitos leves e locais, como eu comentei. Dor no local, algum pouco de vermelhidão e um pouco de desconforto que geralmente passa muito rapidamente. Problemas com relação à paralisia, a gente sabe que existem relatos, não em relação à vacina contra o HPV, porque disso a gente não tem, de uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré, que realmente é uma síndrome neurológica que pode ser causada, que a gente ainda não entende muito bem o mecanismo, mas não pode ser desencadeada somente por vacinas, até por próprios medicamentos também pode ser desencadeada. E a gente não tem nenhum relato até então de síndrome de Guillain-Barré causada pela vacina contra o HPV. Então, com relação a isso, a gente não tem muitos relatos. O que se recomenda é que depois da vacina, a pessoa, né, o adolescente, ou até mesmo o adulto, eventualmente, né, que se vacine, precisa ficar de observação por cerca de alguns minutos, só para observar se não vai ter nenhum sintoma, mas pode ser liberado, né? Mas é uma vacina extremamente eficaz e segura, é importante a gente ressaltar isso para a gente não desmistificar mesmo essas questões. Com certeza. Eu acho que muito também se cria por conta desse preconceito por ser aplicado em crianças, né? Crianças, 13, 14 anos, que às vezes ainda não iniciaram a vida sexual. E aí falam, mas eles ainda nem iniciaram, por que eu tenho que vacinar o meu filho? Eu gostaria que o doutor pudesse falar sobre isso também. E aí já vem outra questão também, desculpa interromper, que falam que acelera o fator precoce da criança, né? Que a criança vai ter uma vida precoce. Instiga, talvez, né? Essa é uma preocupação bastante comum e uma pergunta que eu escuto sempre. Imagino. Né? Então, assim, a gente sabe que a vacina contra o HPV, o ideal, né, assim, a eficácia ela é muito superior quando a gente vacina antes do início da atividade sexual. A gente hoje já tem evidências mostrando que mesmo pessoas que já iniciaram a vida sexual, elas também têm benefício com a vacinação, né? Então, o fato de já ter tido uma relação sexual não quer dizer que a vacina não vai funcionar. Mas o efeito realmente é maior se é anterior a esse primeiro contato com o vírus, né? Porque a gente sabe que a imunidade que o nosso corpo produz contra o HPV, ela é muito fraca e ela dura muito pouco tempo. Então, por mais que o organismo elimine a infecção pelo HPV, essa imunidade natural ela não vai proteger contra reinfecções.
Já a vacina, ela leva à produção de uma imunidade que é muito mais potente, chega a ser 10, 15 vezes mais potente do que a imunidade natural. E essa imunidade induzida pela vacina, ela é muito mais duradoura. Os estudos têm mostrado que a gente detecta esses anticorpos até 10, 15 anos depois da vacinação. Nossa. E essa questão, né? Existe uma preocupação, né? De será que se eu vacinar minha filha, meu filho, eu vou estar estimulando, vou estar desinibindo com relação ao início da relação sexual? É interessante que existem até estudos avaliando isso, né? E a gente não tem nenhuma evidência. Os estudos não têm demonstrado que crianças, né, jovens, vacinados contra o HPV têm uma maior prática de atividade sexual ou uma prática de atividade sexual mais precoce. Não tem nada a ver uma coisa com Não tem mostrado isso. Uma dúvida muito frequente também, acho que é do preservativo masculino, se ele protege contra o HPV. Protege. O uso do preservativo masculino e do preservativo feminino protege contra a infecção pelo HPV, né? Ele protege não só contra a infecção pelo HPV, contra a transmissão de outras infecções sexualmente transmissíveis, então é extremamente recomendado. Sim. E o HPV ele pode deixar a mulher estéril, doutor? Não, a princípio não, a não ser que a mulher ela desenvolva alguma lesão, alguma doença relacionada ao HPV que necessite de algum tratamento que eventualmente pode levar à esterilidade. Então, por exemplo, um câncer de colo de útero, quando se desenvolve, embora não seja tão frequente, mas a gente tem visto acontecer em mulheres mais jovens, muitas vezes, se precisar de um tratamento como quimioterapia e principalmente radioterapia, ele pode sim levar à esterilidade, né? E a própria tratamento local ali da doença, né, no colo do útero, pode também comprometer a capacidade de gestar. Doutor, para a gente finalizar, então, eu queria que você novamente pudesse ressaltar a importância da vacina. A gente viu que os números têm caído, né, de vacinação. Então, fazer esse alerta à população, prestar esse serviço aqui para a nossa audiência, por favor. É muito importante a gente ressaltar a importância da vacinação contra o HPV. O câncer de colo de útero é o terceiro câncer mais frequente entre as mulheres no Brasil, quando a gente exclui os casos de câncer de pele não melanoma. São mais de 17 mil novos casos de câncer de colo de útero por ano no Brasil. Só em 2020 foram mais de 6.600 mulheres que morreram por causa do câncer de colo de útero. Então é uma doença que a gente tem duas estratégias-chave na prevenção. Uma, vacinação contra o HPV, disponível gratuitamente no programa de imunizações pelo Ministério da Saúde, e outra, o rastreamento com o exame de Papa Nicolau, recomendado para as mulheres a partir dos 25 anos até os 69 anos de idade, começando anualmente, e se os primeiros anos o exame for normal, pode ser espaçado a cada 2 a 3 anos. Então, é uma neoplasia, né, um tipo de câncer que está associado a uma alta mortalidade. O próprio tratamento leva a efeitos colaterais e a sequelas que comprometem a qualidade de vida, e a gente tem duas estratégias extremamente eficazes e disponíveis para a prevenção. Então, sempre importante a gente chamar a atenção para esse fato. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, de extrema importância, viu, a sua vinda aqui. Obrigado, doutor. Agradeço o convite em nome do Grupo Sonho. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai fazer uma pausa rapidinha. Na volta, vamos entrar no clima de carnaval com um bloquinho bem especial. Eu sei que você gosta. Pera aí que a gente já volta.